Olá, espero que vocês estejam bem. Como prometido em aula, vou deixar aqui a nossa aula de sistema reprodutor gravada, tá bem? Não deixem de assistir a aula até o fim, de anotar suas dúvidas. Se precisar, pode me enviar por e-mail ou pelo chat do AVA, tá bem? Porque é um conteúdo importante que durante o seu curso de medicina veterinária vocês vão aprofundar cada vez mais nesse assunto, tá? Mas é importante que vocês criem essa base teórica, principalmente, tá bem? De como é o funcionamento do sistema reprodutivo, tá certo? Qualquer dúvida, me envie aí para a gente complementar o conteúdo de vocês, tá bem? Então vamos começar aí com o sistema reprodutor feminino, tá? Como vocês sempre falam aí que a parte anatômica, né, ficou um pouquinho aí a desejar para vocês, então eu faço questão de complementar um pouquinho, de relembrar um pouquinho, né, da parte anatômica, tá? Então começando aí com o sistema reprodutor feminino, a gente tem na imagem, né, um corte, né, lateral, como é que fica aí localizado, né, as estruturas importantes do sistema reprodutor. Então, a gente tem um corte que dá para ver o rim direito, por exemplo, né? E mais medial, um pouco mais caudal também, né? Nós temos o ovário, que é um dos principais órgãos aí, né? Do sistema reprodutor, a gente vai entender a função do ovário. Nós temos aí a tuba uterina, tá bem? Que é um prolongamento que vai desde o ovário, ela é responsável muitas vezes por coletar o óvulo, né? E levá-lo até o corpo do útero, tá? Nós temos aí o corno do útero, tá bem? Esse corno do útero é muito diferenciado entre as espécies, entre o ser humano, a cadela, o suíno, o bovino, é bem diferenciado nas fêmeas dessas espécies, tá? Depois do corno uterino, a gente tem o corpo uterino e que termina lá na cervix, que é já uma estrutura mais firme, muscular, né, que tem capacidade aí de abrir e fechar, né, de dilatar e contrair, tá bem? Após a cervix vem a vagina, né? Principalmente essa região do vestíbulo da vagina é um local que coincide com o sistema urinário. Lembra quando eu falei lá na aula de sistema urinário que a gente tem os órgãos urogenitais ou geniturinários, né? São órgãos que coincidem os dois sistemas, né? No caso aí da vagina, a gente tem a região do vestíbulo vaginal, tá? Em que passa, né? Em que passa que é importante, na verdade, né, tanto para o sistema reprodutivo como para o sistema urinário, onde passa a urina, tá bem? Terminando aí no vestíbulo, a gente tem o clitóris e a vulva, tá? Aqui no assoalho vaginal, nós temos o processo vaginal e acima dessas estruturas do sistema reprodutor, a gente tem aí o reto representando o sistema digestório, né? A parte final do sistema digestório, que foi o que a gente acabou de estudar agora nas aulas. Bom, vamos entender um pouquinho mais quais são essas estruturas anatômicas, né? Os órgãos genitais femininos, eles incluem, então, 2 ovários, né? Um par, direito e esquerdo. Nós temos as tubas uterinas também, direita e esquerda. Nós temos o útero dividido aí, né? Em porção de corno e corpo, tá? Nós temos o órgão copulatório, que seria a vagina, o vestíbulo da vagina e a vulva. Então, esses 3 formam o órgão copulatório, tá? E vamos entender um pouquinho mais sobre cada um. Os ovários produzem tanto gametas, tá? Femininos, que são os óvulos, quanto hormônios. A gente já estudou sistema endócrino e a gente viu a importância que os hormônios têm para, né, o metabolismo, para o funcionamento de todo o organismo, tá? E os ovários também são considerados órgãos produtores de hormônio e muito importante esses hormônios, né? Então a gente tem aí, por exemplo, a progesterona e o estrógeno responsáveis tanto pela formação do óvulo, como a maturação do óvulo, como até mesmo o desenvolvimento da gestação, né? Até realmente o nascimento, né? Então, do feto. Então, a gente vê que os hormônios, eles participam ativamente o tempo todo do sistema reprodutor, então, eles são extremamente importantes. Qualquer desequilíbrio nesses hormônios
causam problemas sérios, tá? Na fêmea, principalmente, podem até excessos de hormônio, por exemplo, quando a gente faz aplicação de anticoncepcionais, eles podem predispor até mesmo tumor mamário, tá? Então, as mamas, elas também, com essa indução hormonal, elas ficam predispostas a se diferenciarem e a desenvolverem neoplasias. Tá bem? Então, é importante essa regulagem hormonal, a gente não desequilibrar, né, essa parte hormonal, né, e manter tudo sob controle, dentro do equilíbrio, tá? Saindo aí dos ovários, né, a gente tem aquela parte mais delicadinha que eu falei para vocês, né, que são responsáveis por captar os oócitos, né, liberados pelos ovários. Então, o ovário produz o oócito e as tubas uterinas, que são, eu vou mostrar numa outra foto aí, né, são estruturas bem sensíveis que conseguem captar esses oócitos liberados e elas fazem esse transporte até o útero. Tá? Então, as tubas uterinas também, direita e esquerda, para cada ovário tem uma tuba uterina, logicamente, né? E o útero, né? Lógico que o útero é extremamente importante também aí no desenvolvimento do sistema reprodutor, né? No funcionamento do sistema reprodutor, onde acontece realmente a fecundação, onde acontece a anidação, a gestação como um todo, tá bem? E, por fim, a vagina, o vestíbulo e a vulva, que são os órgãos copulatórios aí, fazem parte também do sistema reprodutor, porque elas que recebem, né, o órgão copulatório do macho, são elas que recebem também sinais do parto, evoluem o parto, ajudam no parto, né, por onde passa realmente o filhote, né, o feto no caso, né, o recém-nascido, se a gente pode dizer. Então, nesse local de passagem, é um local extremamente importante feminino, principalmente para o sistema reprodutor. Mas, lembrando que a gente tem aí o vestíbulo da vagina e a vulva, órgãos que coincidem com o sistema urinário, no caso, geniturinário. Tá? Então, aqui eu tenho uma imagem já de um órgão reprodutivo, né, do sistema reprodutivo, já de um órgão de verdade, não é um esquema, né, igual a gente viu agorinha, mas dá para entender agora um pouco mais de todas as estruturas ligadas a ele. Então, aqui nesse lado aqui a gente tem o ovário envolto com um tecido mais adiposo, né, então quando a gente pega o órgão presencialmente, que a gente vê esse órgão, a gente vê que os ovários são estruturas aí bem envoltas de tecido adiposo. Aqui não daria para ver, né, as trompas uterinas, mas dá para ver já o corpo do útero, né, os cornos e aqui mais o corpo uterino. Tá bem? Tá com um corte aí, né, o corpo uterino, mas aqui, né, a gente vê que tem uma diferenciação entre entre corno, que é o direito e o esquerdo também, e o corpo que unifica os dois cornos, né? E aqui também nessa imagem tá demonstrando aqui o ligamento largo do útero, que é o que mantém na posição anatômica, né, o corno e o corpo do útero, assim como os ovários também. Então, os ovários são inseridos, né, na parte dorsal do animal, por esses ligamentos, né, e pelo pedículo, que também são formados de tecido conjuntivo, que servem aí para manter os órgãos na posição correta. Tá bem? Depois aqui do corno uterino, não sei se vocês conseguem ver meu mouse, mas depois do corno uterino a gente encontra a região da cérvix, tá? Que varia também bastante de espécie para espécie, tá? Então, tanto o corno uterino, corpo uterino e a cérvix são muito diferentes de espécie para espécie. Tá bem? Depois a gente tem a região vaginal, vestíbulo da vagina, onde insere a uretra, tá? E clitóris, desculpa, né? E vulva, tá bem? Então, a gente consegue ver todo o sistema reprodutor aí nessa imagem. Bom, aqui a gente vê agora com mais capricho a parte dos ovários, tá? Então, a gente vê aqui essa cápsula, né, essa bolsa que envolve os ovários, tá?
tem bastante tecido conjuntivo protegendo aí, né, lubrificando essa região e também mantendo ele com o tecido adiposo aderido. Então, quando a gente vai, por exemplo, fazer uma castração, a gente tem que ter certeza que pegou toda essa bolsa ovariana, todo esse ovário, porque se a gente mantém pedaços, resquícios desse ovário lá no procedimento cirúrgico, na castração, né, no que a gente chama de ovário esterectomia, se a gente deixa resquícios do ovário lá, esses pequenos pedacinhos, né, esses resquícios de ovário que ficarem lá na cavidade, eles ainda continuarão tendo capacidade de produzir hormônio, e aí às vezes a cadelinha que foi castrada entra no cio novamente, tá bem? A gente consegue ver as fímbrilas do infundíbulo, tá? Da tuba uterina, que são esses cíliozinhos, né? São como cílios, cabelinhos, né? Não são cabelos, logicamente, mas são como cíliozinhos que são capazes de captar os oócitos liberados pelo ovário e levá-los até o corno uterino. Tá bem? Então, as fímbrias do infundíbulo da tuba uterina, para que elas servem? Para realmente captarem os oócitos aí liberados pelo ovário, tá? Então, a gente pode dizer que os ovários têm um formato elipsoide, tá? Em forma de elipse, enquanto sua superfície se caracteriza por folículos e corpos lúteos grandes. Quer dizer, lá no ovário a gente tem várias fases de desenvolvimento dos óvulos, tá? Então, esses óvulos vocês vão ver, eu vou mostrar aqui para vocês, conforme vai se maturando, ele vai causando alterações aí no ovário, formando folículos, né? E depois, quando rompem, eles acabam formando o corpo uterino, tá? Então, quando a gente pega um ovário, a gente consegue notar nas regiões dos ovários essa maturação do óvulo em diferentes fases, tá? No caso aqui, os ovários da égua, por exemplo, tem a forma de um rim, lembra do rim, né, que parecia um feijãozinho, tá? E sua superfície é relativamente regular, tá bem? É uma observação aí, principalmente em relação ao ovário da égua. E durante os estágios ativos da reprodução da vida do animal, né, conforme vai passando os anos, esses ovários, eles podem apresentar tamanhos diferenciados entre as espécies, né? A vaca, por exemplo, vai de 4 a 6 centímetros, os pequenos ruminantes de 1,5 a 2, a égua de 8 a 12 centímetros, né? A cadela bem menor aí, de 1 a 1,5, e a gata bem menor ainda, de 0,8 a 1 centímetro. Então, a gente vê, assim, o tamanho do ovário, como se diferencia entre as espécies, tá bem? Olhando aí um pouquinho da diferença entre as espécies ainda, nós temos que a gata, o ovário fica bem na parte dorsal do abdômen, né? Caudal aos rins, tá? Então, quando a gente quer alcançar o rim, né? Eu vou castrar esse paciente. Como é que eu vou achar o ovário dela? Eu consigo muitas vezes achar o rim. E o rim é um ponto anatômico de referência para a gente conseguir saber aonde estão passando ainda, onde está localizado o ovário, tá? Então, quando a gente observa o ovário da gatinha, né, o ovário da gata, do felino, a gente observa ele bem caudal ao rim e prestem atenção, né, dessa risquinho vermelho aí que vocês estão notando, né? Esses risquinhos vermelhos são as artérias ovarianas, tá? Extremamente importante a gente conhecer anatomicamente essas artérias para quando vocês forem fazer cirurgia, técnica cirúrgica, vocês saberem aonde vocês têm que fazer a ligação dos vasos, né? Para que no procedimento não tenha sangramento, né? O animal não tenha hemorragia. Então, nessa região a gente tem que conseguir entender que a gente precisa fazer a ligadura desses vasos antes de tirar esse órgão, tá bem? Na cadela também fica mais ou menos posicionado da mesma maneira, porém ela fica ainda mais caudal ao rim, tá? Ela fica ainda mais caudal ao rim e o pedículo, né? A artéria ovariana, aí na imagem tá até com um ósseozinho mostrando aí, né, a artéria ovariana, esse pontinho aí da artéria é onde a gente também faz a ligadura durante a castração, tá bem? Então, a gente consegue ver a posição do ovário muito parecida aí com a da gatinha, tá?
Na porquinha, né, a porca já é mais difícil, tá? O ovário, por exemplo, na verdade fica mais difícil se você for fazer um alcance do ovário pelo reto, por exemplo. Vocês vão ver o que eu tô falando quando eu falar de bovino, né? Mas o ovário da porquinha, ela já é bem mais abdominal, né? Ela desce bastante, ela se localiza quase no meio do abdômen. Também caudal ao rim, mas bem mais abdominal do que a cadelinha e a gatinha, tá? Então, enquanto na cadela e na gata eles permanecem na parte dorsal, né? Na região caudal do rim, na porca eles descem até metade do abdômen, tá bem? Eu tava te falando aí dos bovinos, a gente consegue ver que nos ruminantes os ovários se posicionam próximo à parede abdominal, é bem mais para baixo ainda, tá bem? Cranial, a abertura da pélvica, a abertura pélvica, desculpa, abertura pélvica cranial, tá bem? E na égua, né, elas se situam aí no sentido ventral, né, mais na parte dorsal também. Vou mostrar imagens aqui para vocês, tá bom? Olha aqui dos ruminantes, então, a gente vê próximo à parede abdominal ventral, então ela tá bem também abdominal, mas bem na posição ventral, tá bem? Então, quando você vai fazer toque na inseminação artificial do bovino, você consegue às vezes apalpar o rim, o ovário, né? Consegue alcançar o ovário muitas vezes com ultrassom para a gente avaliar tempo, né, de reprodução, qual que é a fase da reprodução que ela tá, pelo reto. Então a gente precisa saber anatomicamente onde estão se posicionados esses ovários. Já na égua é mais parecido aí com a canina e a gatinha, que fica mais dorsal, né? Fica mais na parede dorsal, fica mais acima, né? Então, se vou voltar aqui na égua, vocês veem que ela é voltada para baixo, mais voltada ventralmente. Na égua, não, é mais parecida com o canino e com o felino, mais dorsalmente. Falando agora dos folículos ovarianos, né? Então eu falei para vocês que dependendo da fase de desenvolvimento desse óvulo, né? A gente tem alterações aí na superfície do ovário, tá? Então há a formação desses folículos ovarianos, tá bem? A gente vê aqui na imagem um ovário de bovino, tá? Com folículos ováricos vesiculosos, né? Prestes a romper. Então a gente vê aqui parecendo uma bolha, né? Parecendo uma bexiguinha e uma bolinha, né? E crescendo aí na superfície do ovário. O que seria isso, né? Isso seria o que a gente chama de folículo. Então, a gente vê folículos menores, por exemplo, esse folículo terciário aqui que está mostrando na imagem. A gente consegue ver aqui o estigma, que é um folículo aí já maduro, né? Um folículo prestes a liberar o óvulo, tá? Então, ela está quase ovulando, tá? E a gente consegue observar nessa imagem bonita que tem aí um corpo lúteo em regressão. Então, depois que o folículo se rompe, que libera esse óvulo, ele forma o que a gente chama de corpo lúteo, tá? Que é essa cicatriz, né? Vai formando essa estrutura que também ainda é capaz de produzir hormônio, mas se não houve a gestação, ele evolui ainda mais, né? Desaparecendo aí. Os folículos ovarianos, então, se desenvolvem no interior da zona parenquimatosa. O que é a zona parenquimatosa? É o tecido ovariano mesmo, então eles se desenvolvem no interior da zona e cada folículo contém um óvulo, tá? E pode-se classificar o folículo de acordo com seu tamanho e diferenciação. Então, conforme eles vão maturando, conforme o óvulo vai maturando, esse folículo vai aumentando, né? Então, ele vai modificando o seu tamanho e o tipo de celularidade lá. Nessa imagem aí, a gente consegue ver bem isso, tá? Então, a gente tem lá os folículos primordiais, que são aqueles que já têm os oócitos lá dentro, tá? São envoltos por umas células granulosas, né? Que a gente chama células da granulosa pavimentosa, tá? Mas a gente vê que essas células são um grupo simples de célula,
tá? Conforme a gente tem a maturação do folículo, a gente também tem a maturação desse óvulo, né? Desse oosto, na verdade, né? Então, por enquanto aí é um oosto, eu tô falando óvulo, mas aí por enquanto é um oosto, né? O folículo primário, então você vê que essas células da granulosa, elas começam a se desenvolver, a aumentar, elas se tornam não mais pavimentosas, mas elas passam a ser chamadas de células da granulosa cúbica, tá? E conforme elas se multiplicam, elas se diferenciam, elas começam a aumentar ainda mais esse folículo, o folículo se torna um folículo secundário, né? Nesse caso aí, eu já tenho produção de hormônio, que é o FSH, tá bem? Hormônio folículo estimulante, tá? Hormônio importante aí no desenvolvimento final desse oosto e o período de ovulação. Tá? Então, esse hormônio faz com que tenha maior diferenciação desse folículo e esse folículo passa de folículo secundário para folículo terciário, em que a gente começa a ter uma diferenciação entre as células presentes nesse folículo, né? Então, a gente começa a ter uma diferenciação grande entre essas células e essas células diferenciadas começam a se separar, né? E cada vez mais aumentar os folículos. O folículo terciário já tem essa diferenciação bem visualizada, já no folículo pré-ovulatório já é aquele óvulo grande, aquele óvulo prestes a romper mesmo, em que eu tenho camadas de células bem diferenciadas, tá bem? E na presença do hormônio luteinizante, tá? Então, até aqui, né, no folículo pré-ovulatório, eu tenho produção de hormônio folículo estimulante, né? E depois eu passo a ter o hormônio luteinizante, que seria o LH, tá bem? O LH promove o rompimento desse folículo, promove a liberação aí do óvulo, tá bem? No que a gente chama de ovulação. Então, quando a gente vê aqui o folículo ovário vesiculoso, depois que ele se rompe, né? O folículo ovário vesiculoso é aquele que promove a liberação de LH e chega a romper. Eu tenho, após a ovulação, a formação do corpo lúteo, que eu falei para vocês. Então, aqui tá o folículo rompido, né? Após a ovulação, e depois eu já tenho a formação do corpo lúteo no estágio inicial, tá? Conforme esse corpo lúteo vai aumentando, né? Ele também continua produzindo hormônios, tá bem? O corpo lúteo em estágio avançado e depois ele começa a regredir. Corpo lúteo em regressão, corpo lúteo gravídico, tá? Então, quando tem realmente a gravidez, ele se torna um corpo lúteo gravídico, tá? E o corpo lúteo cavitário, quer dizer que ele vai começar a regredir cada vez mais, tá bem? Então, a gente tem a diferenciação aí, tanto do folículo como do corpo lúteo. Então, aqui nesse esquema de um ovário, né, a gente encontra mais uma vez os diferentes tipos de folículos e corpo lúteo, tá? Então, a gente tem um folículo aqui em cima, um folículo secundário, aqui a gente tem um folículo primário, tá vendo como ele é menor, né, nesse esquema, com uma célulazinha só, aqui já é um pouquinho maior no folículo secundário. O folículo terciário é aquele que apresenta já uma cavidade, a gente consegue ver um antra, né, que é uma cavidade, como se fosse um buraco, causado pela diferenciação celular mesmo, tá? A gente tem, antes do folículo primário, a gente tem o folículo atrésico, né? Não, desculpa, antes do folículo terciário, não. O folículo atrésico é aquele que sofreu atresia, que não chegou a ovular, tá? A gente tem um folículo ovulando aqui do lado, folículo primário, aqui outro folículo terciário. Então, assim, a gente não tem só um tipo de folículo desenvolvendo ao mesmo tempo, a gente não tem só um tipo de folículo presente lá no ovário, tá? Irrigando esse ovário, a gente tem a artéria ovárica e a veia ovárica, tá? E depois que esse folículo ovula, que ele se rompe, ele forma aí o corpo lúteo, né? Que pode se tornar um corpo lúteo gravídico ou um corpo lúteo em regressão mesmo. Tudo bem? Pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, não esqueçam de me enviar aí por e-mail, tá bom? Ou no chat do AVA.
Agora falando um pouquinho da tuba uterina, então aqui a gente vê o ovário, essa região, né, de comunicação entre o ovário e a tuba uterina, a gente tem uma região que a gente chama de infundíbulo, tá? E aí a gente vai ver que nas tubas uterinas podem ser chamados também de ovidutos, salpinge ou trompas de falópio, tá? Então a tuba uterina tem diversos nomes, inclusive o salpinge é o que leva a gente a dar o nome para a cirurgia de castração. A gente chama de cirurgia de castração, qual que é o nome correto da cirurgia de castração, né, de fêmea, no caso? É ovário, salpingo e esterectomia, tá? Então, a gente vê que o ovário vem de ovário, salpingo de trompa de falópio ou tuba uterina, tá? Estéreo de corpo do útero, tá? Ectomia de retirada. Então, ovário, salpingo e esterectomia, quer dizer, retirada do útero, das tubas uterinas e do ovário, tá bem? Então, possui o infundíbulo, a ampola e o istmo, que faz parte aí, né, da tuba uterina, tá? Ela é responsável, pessoal, qual que é a função da tuba uterina? Captar os ovócitos, transporte dos ovócitos para o útero, fecundação no terço proximal e produção de muco, tá? Então, a tuba uterina é aonde faz o grande encontro, né? Se a gente pode dizer aí o casamento entre o óvulo e o espermatozoide, tá? E onde acontece essa fecundação? No terço proximal, tá? No terço proximal é onde ocorre a fecundação. Então, prestem atenção nisso, isso é importante. Onde ocorre a fecundação, então? No terço proximal da tuba uterina. Falando aí um pouquinho só do mesovário, né, e do mesosalpinge, o que é o mesovário e o mesosalpinge, né? A gente vê aqui o mesovário, que seria como se fosse uma membrana, seria um tecido conjuntivo, que também mantém aí o ovário e a tuba uterina posicionados, né, na sua posição anatômica. Então, elas constituem partes do ligamento largo do útero, tá? Elas fazem a suspensão comum do sistema genital feminino, tá? E vasos sanguíneos e nervos alcançam os órgãos dentro desse ligamento. Então, por esse ligamento é que chega os vasos, os nervos e tudo mais, tá? Então, quando a gente vai fazer a castração, a gente precisa lembrar desse mesosalpinge, que é nele que a gente vai fazer a ligação dos vasos, tá bem? O útero, né? O útero é um órgão muscular cavitário, quer dizer, ele é um órgão oco, tá? Responsável pela implantação e desenvolvimento do embrião, passando pela fase de feto até o nascimento, tá? O útero dos mamíferos domésticos compreende cornos uterinos pares, corpo mediano simples, colo mediano simples, tá? Que seria a cérvix. E além disso, pessoal, a anatomia do útero muda consideravelmente, quer dizer, muda bastante com a idade e a atividade fisiológica. Uma cadelinha, por exemplo, que nunca pariu, o útero é fininho, pequenininho, até difícil de achar, tá? Agora, uma cadelinha que já teve gestação, que já passou por gestação, que já teve parto, né, que já deu filhote, ela já tem um útero mais alargado, um útero maior, até mesmo o mesovário, né, e o mesosalpinge, que é o ligamento largo do útero, até esses ligamentos, eles já são mais afrouxados, a gente consegue tracionar o útero e o ovário com mais facilidade, tá? Então, a aparição, a gestação, né, assim como de uma espécie para outra, esse útero, ele está mais mais ventral ou mais dorsal também, assim como a gente viu o ovário. E qual a diferenciação aí, né? Essa diferenciação é bem interessante, tá? As cadelas e as gatas, elas possuem um útero em forma de Y,
tá? É um útero em forma de Y. Então, você vê aqui do lado direito, né, a região por cima, a gente vê a formação de um Y. Então, na pontinha aqui do chifrinho do Y, a gente teria o ovário, tá? E o corpo uterino, o útero, né, os cornos uterinos e o corpo uterino formando um Y, tá? Então, ele se posiciona dorsal ao intestino delgado, ele consiste em um colo e um corpo curto, tá? Dos quais se projetam dois cornos delgados e longos, divergentes, que alcançam os ovários no sentido imediatamente caudal aos rins, tá? Então, eu tenho um corpo um pouco mais curto, tá? Mas os cornos, eles são um pouco mais compridos, prolongando aí pela frente. Isso é bem diferente, pessoal, no que a gente vê na mulher. Então, às vezes, lá no terceiro ano, a gente estuda lá sistema reprodutor feminino na mulher, o útero da mulher ela é bem diferente do útero da cadelinha. O útero da mulher tem um corpo maior e um corno menor, tá certo? Já na porca, então, esse corno uterino é bem maior ainda, tá? Ele é bem mais comprido, tá bem? Então, compõe também de um colo longo, né? Então, ela tem essa parte cervical bem longa. Então, se você comparar aqui com a cérvix da cadelinha, olha como a cérvix da cadelinha é pequenininha, né? Olha nesse daqui do lado direito, como a cérvix dela é pequenininha. Agora, olha a cérvix da porquinha, né? Do suíno, né? Da porquinha. Olha como é que a cérvix é comprida, longa, né? E ela é toda enrugadinha, tá bem? A gente vai ver isso também mais pra frente. Mas eles são suspensos por ligamentos largos extensos, eles têm bastante ligamento, tá? E os dois cornos e os ovários são tão móveis que se torna impossível delimitar sua posição exata na cavidade abdominal. Lembra que eu mostrei que o ovário da porca, ela se prolonga até bastante, até metade da região abdominal, né? Então, ela é bem mais ventral do que na cadelinha e na gata. Tá? Aqui para vocês verem, né? Isso daqui também é um útero de uma porca. Olha o tamanho do ligamento largo do útero, né? Olha o tamanho do corno uterino, né? Muitas voltinhas aqui, por isso que ela dá bastante filhotinho, tá? E aqui a região da cérvix, né? Veja como é comprida, né? Longa, desculpa, é aqui mais embaixo. Veja como ela é comprida, ela é longa, tá? Então é bem diferente o útero aí da porquinha. E nos ruminantes? A gente tem que cada corno se enrola ventralmente, então ele faz uma curvinha assim ventral, tá? Sobre si mesmo. As extremidades dos cornos alcançam a pubis, tá? Que fica na região bem abdominal aí. Externamente, o corpo uterino parece ser bastante longo, então ele possui aí um corpo uterino que parece ser bastante longo, mas na realidade, parte do que se refere como sendo o corpo é a parte caudal dos cornos. Então, quando a gente apalpa ou quando a gente visualiza, a gente dá a impressão que ela tem uns corpos uterinos bem grandes. Tá? Mas, na verdade, o corpo uterino do ruminante, ele é bem pequenininho. Veja aqui na figura do lado esquerdo, né, corpo. Olha como ela é pequeno, tá? Esse corpo uterino no ruminante. Em compensação, os cornos são bem desenvolvidos, bem largos, tá? Os cornos, então, divergem, né? Os tecidos superficiais formam uma ponte sobre o espaço entre eles. Então, entre esses dois cornos, a gente tem aqui um ligamento entre os dois cornos, tá bem? Que a gente chama de ligamento intercornuais. Então, entre esses dois cornos, eles não ficam abertos igual da porquinha, igual da gata, da cadela. Eles ficam bem juntinhos. Então, aí entre os cornos a gente possui um ligamento chamado ligamento intercornual, tá? Olha aqui, né? Então, aqui é o útero da vaquinha, né, dos ruminantes. Então, a gente nota que esses dois cornos aqui é corno direito e corno esquerdo, só que eles estão bem grudadinhos por um ligamento chamado ligamento intercornual, tá? Com o útero aberto aqui, a gente vê que o corpo do útero é só isso daqui, o resto já é corno, tá? Então, o corpo do útero é bem pequenininho mesmo, tá?
A da égua é engraçado, né? A da égua, o útero já é um pouco mais parecida com a do ser humano. Ela forma tipo um T, né? Então, eu tenho um corpo mais proeminente, bem mais proeminente que dos ruminantes, e eu tenho um corno uterino menor, tá? Então, o corpo amplo e 2 cornos divergentes, os quais normalmente se elevam em direção ao teto do abdômen, né? Lembra que o ovário da égua ela é um pouco mais voltado para cima, assim como o da cadela e da gata, tá? E o colo do útero é comparativamente pequeno e pode ser facilmente palpável retamente. Então, nesse caso, o colo do útero ele é bem mais fácil de ser apalpado, tá? Então, quando a gente faz lá o toque pelo reto, né, a gente consegue apalpar bem mais fácil o colo do útero. Aqui, comparativamente para vocês, né, para ficar mais fácil de visualizar, então, do felino é muito parecida aqui com a da cadelinha, em que a gente tem um corpo uterino pequeno, a gente tem cornos uterinos bem grandes, formando como se fosse um Y, né? Na porca, a gente tem o corno uterino, a gente tem um corpo uterino relativamente também pequeno, mas um corno bem grande, tá? E o que chama atenção aqui no útero da porca realmente é a cervix, né? Ela tem uma cervix bem longa e vocês já comecem a notar que é uma cervix cheia de irregularidades, né? Cheia de ondinhas, tá bem? A gente vai ver isso depois mais pra frente. Já na vaca, ela parece que tem um corpo maior, mas na verdade não é um corpo uterino, né? A gente vê que o corno uterino é que tem um ligamento, então ele fica formando aí um tecido mais grosso, mas na verdade não é o corpo, é o corno uterino, tá bem? Que tem esse ligamento intercornual. E nós temos aí o útero da égua, que forma como se fosse um T, sendo que esses ovários são voltados aí para a região dorsal, tá? Enquanto isso, a gente tem no útero da porquinha e no útero da vaca, os ovários voltados mais para a região ventral. E na cadelinha, na gatinha e na égua, esses ovários voltados mais para a região dorsal. Então, quando a gente vai fazer, né, a palpação pelo reto, a gente consegue alcançar muitas vezes, a gente consegue, na verdade, alcançar os ovários do bovino, porque os ovários do bovino eles estão voltados caudalmente e dorsalmente, então eles fazem uma volta, né? Então, quando a gente introduz a mão pelo reto, a gente consegue alcançar os ovários. Já no equino, a gente não consegue alcançar muito bem os ovários, a gente consegue alcançar bem o corpo do útero, mas a gente não consegue alcançar bem os ovários. Essa imagem, inclusive, eu nem gosto muito dessa imagem, porque o corno uterino do equino está bem mais comprido, está parecendo mais de uma cadela, se vocês forem observar, do que de uma égua, né? Porque não tá formando aquele T que a gente comentou agora há pouco, né? Então, o corpo do útero do equino, ele é bem maior, tá? E mais difícil da gente alcançar e apalpar os ovários, né? Diferente aí do bovino, que a gente consegue acompanhar, né, o período de ovulação do bovino pela palpação. Então, pela palpação, né, e por ultrassom, muitas vezes, para ficar mais fácil, a gente consegue acompanhar a evolução daqueles folículos e quando que ela está prestes a ovular. Então, percebendo quando ela está prestes a ovular, é a hora que eu programo a inseminação. No útero ainda, né, a gente consegue ver aí algumas camadas, né, agora interna do útero, a gente consegue ver algumas camadas, então a camada mais externa a gente chama de perimétrio, a camada do meio, que é a camada muscular, miométrio, e a camada mais interna, que é a mucosa interna, né, a gente chama de endométrio, tá? Então, endométrio, miométrio e perimétrio, tá? Sendo que a parte muscular é o miométrio. Já numa topografia do útero não gravídico, né, diferentes estágios do útero gravídico, o que a gente observa? Então, a vaquinha aqui, né, quando ela tá não gravídico, o útero ainda não tá gravídico, introduzindo o braço aqui pelo reto, né, a mão pelo reto, a gente consegue fazer essa curvatura e alcançar o ovário, como eu falei para vocês.
tá? Porém, já com 2 ou 3 meses, a gente ainda consegue alcançar, mas quando alcança os 5 meses, o útero já fica fora de alcance, tá? A gente já não consegue alcançar mais o útero, ovário, nem nada disso, tá? Sendo que no 6º mês, olha como é que fica diferente, né? Ele cresce bastante, ele consegue tomar conta, assim, de boa parte do abdômen, tá? Então, a gente consegue aí não apalpar mais o útero, né? Não apalpar mais aí o ovário, tá? Mas por quê? Porque já se tornou uma estrutura só. É difícil da gente avaliar alguma coisa nesse sentido. Então, aí tá a mudança na topografia do útero e o ovário, tá? Entre o início e o fim. Então, no início, a gente tem essa imagem em preto, tá? Em que o ovário fica voltado, né? Dorsalmente, mais caudalmente. E o útero aqui, na gestação do equino, a gente vê aí um útero também pegando boa parte do abdômen, tá bem? Bom, a conexão do útero com a placenta em ruminantes, tá? Então, a gente tem no útero dos ruminantes, pessoal, uma placenta bem diferenciada, tá? A placenta dos ruminantes, elas formam como se fossem uns botões, tá? A gente chama de cotilédones, tá? Então, os cotilédones, né, são essas formações na placenta, tá? Em que adere no útero. Então, a formação placentária, a gente consegue visualizar a carúncula, que são essas formações no endométrio do útero, tá? Que se unem com os cotilédones, que fazem parte da placenta, tá? Então, quando a gente desloca a placenta, quando a gente tira a placenta, o que a gente nota? Na placenta fica os cotilédones e no corpo do útero fica a carúncula. Tá bem? Lá no endométrio, tá certo? Então, no útero gestante, né, que fica lá a carúncula junto com o cotilédono, a gente consegue ver um útero desse aspecto aqui embaixo, tá? O endométrio, ele fica nesse aspecto aqui embaixo. Aqui, por exemplo, né, a gente vê o útero, né, de um feto de cervo, tá? Envolto pela placenta, e aqui a gente vê a carúncula se ligada aqui aos cotilédonos. Então, a carúncula fica no endométrio e o cotilédono é a formação aqui da placenta. E aí a gente vai diferenciar as placentas aí das diferentes espécies, tá? Então, a gente tem uma classificação das placentas dos mamíferos, tá? E 2 tipos aí de classificação. Então, a gente tem uma classificação que se baseia no tecido materno e fetal, então, em relação ao tecido, que seria uma classificação que a gente fala classificação histológica, tá? Aí a gente tem a epitélio corial, que é presente na porca, na égua, na ovelha e na vaca, tá? Em que o epitélio do útero da mãe entra em contato com o córion do feto, tá? Já o hemocorial, que é o mesmo do ser humano, né, e presente em alguns roedores, os vasos fetais e o córion são invaginados dentro de reservatórios de sangue materno. Então, o sangue o sangue materno fica em reservatórios e os vasos invaginam aí, né? Os vasos vindos do córion, quer dizer, da placenta, invaginam dentro desses reservatórios, tá? E nós temos os endotélio corial, tá? O epitélio corial é a das vacas, né, da porca, da égua e da ovelha, e o endotélio corial é o do carnívoro. Qual que é a diferença? O endotélio dos vasos, o que é o endotélio? É a parte interna dos vasos da mãe, tá? Entram em contato com a placenta do feto, o córion do feto, tá? E a gente tem um outro tipo de classificação que a gente chama de anatômico-macroscópica, que é relação, pessoal, ao local de trocas de nutrientes, trocas de oxigênio, trocas de gás carbônico, tá? Então, nós temos o tipo difusa, tá? Que é presente na porca e na égua, em que as vilosidades coriônicas do feto projetam-se por dentro do endotélio.
tá? Então, essas é difusa porque as vilosidades do feto se difundem, quer dizer, se projetam para dentro do endotélio, tá? A cotiledonária, tá? Que é a dos ruminantes, que formam os cotilédonos e as carúnculas, que eu acabei de mostrar para vocês, tá? E a zonária, que é principalmente a dos carnívoros, tá? Em que parece formar uma cinta, em que há essa troca, tá? Então, forma como se fosse uma cinta. Tudo bem? Vamos ver se tem imagem aqui para mostrar? Beleza, aqui, ó. Essa, por exemplo, é difusa, tá? A difusa, como é que era a difusa? Na porca e na égua, velocidades coriônicas do feto projetam por dentro do endotélio, quer dizer, o endotélio do útero, ele começa a ter projeções do córion, tá? Da placenta, tá? Na cadelinha e na gata, a gente tem essa zona, ela é zonária, tá? Então, nessa zona eu tenho a comunicação, eu tenho as trocas entre o sangue da mãe com o do feto, tá bem? Zonária aqui, tanto essa que parece uma cinta, né, na cadelinha e na gata, como essa zonária que é a do ratinho, tá bem? Dos camundongos, dos roedores. E as cotiledonárias, que formam esses cotilédonos e a carúncula, né, que faz parte do endotélio, tá bem? Que é principalmente as do ruminante. Tudo bem até aí, galera? Espero que vocês não tenham dúvida, tá? Qualquer coisa, volta o vídeo, ouve de novo, assiste de novo. Se persistir a dúvida, manda para mim. Ainda no útero, né, a gente tem o colo do útero, que é a cervix, tá? Então, a gente viu lá que a cervix da égua, ela é bem curtinha, né, bem curtinha, tá? A cervix da vaca, ela tem umas dobrinhas, tá? E quando a gente vai fazer inseminação artificial, isso é bem interessante, porque às vezes a gente vai introduzir aqui, né? Aqui tá o corpo do útero, aqui do lado esquerdo fica a vagina, né? Então, quando a gente vai introduzir o instrumento lá, que eu esqueci o nome agora, para fazer a inseminação, né? Quando a gente introduz aquele caninho lá para fazer a inseminação, muitas vezes esse caninho esbarra aqui nessas dobrinhas da cervix, tá? Então, a gente sempre tem que fazer uns movimentozinhos para conseguir fugir dessas dobrinhas, tá? A da porca é bem comprida, esse colo uterino, né? Essa cervix bem comprida e bem irregular, bem difícil de você conseguir fazer uma inseminação, por exemplo. E na cadelinha e na gata, bem parecida aí com a da égua, bem curtinha também, tá? Não tem muita dificuldade da gente fazer o toque para saber como é que tá a dilatação e tudo mais, tá? Então, o colo uterino apresenta paredes espessas, mesmo podendo ser palpado, tá? Pela via retal. E ela trabalha, pessoal, o que é esse colo do útero, a cervix, né? Ele funciona como um esfíncter, tá? Lembra quando a gente falou de válvula, né? Que abre e fecha? O esfíncter também. O esfíncter também ajuda a controlar o que entra e o que sai, tá? Então, o acesso ao útero eu preciso ter uma abertura dessa cervix, tá? Então, essa cervix precisa relaxar para que eu tenha uma abertura desse útero. Tudo bem? As pregas, né? As pregas na mucosa frequentemente podem causar sua oclusão. Então, na hora que a gente vai fazer, por exemplo, uma inseminação, essas pregas que a gente vê, por exemplo, na vaquinha e na porca, elas podem atrapalhar aí a introdução do material, né? Sendo que na gata, na cadela e na égua, as pregas se dispõem longitudinalmente, quer dizer, no sentido aqui longitudinal, por isso que a gente parece que não tem prega nenhuma, tá? Na vaca, o lúmen é obstruído por pregas circulares e na porca, essas dobras se entrelaçam no lúmen do canal, resultando em sua oclusão. Então, na porca, essas dobras são bem irregulares, como eu já falei, né? E ocluem bem aí o canal, dificultam bem a passagem de qualquer coisa aí pelo canal. A cervix se abre cranialmente para o corpo do útero e caudalmente aí para a vagina.
tá? Aqui tem uma foto bastante bacana aí da cérvix da égua, tá? Aqui é uma cérvix da égua, tá? A gente tem a vagina aqui, o ósteo externo do útero, que é onde entra pro útero, tá? As pregas circulares que a gente viu, essas dobrinhas aqui, tá? O ósteo interno, então ósteo externo, ósteo interno, e aqui já começa o corpo do útero. Então, quando você vai introduzir aquela cânula, se não me engano é cânula, acho que eu lembrei o nome, a cânula para você fazer a inseminação artificial, né? Muitas vezes você pode ficar esbarrando nessas pregas, tá? E aí atrapalhar você de conseguir introduzir aqui no corpo do útero essa cânula para fazer a inseminação, tá? E é bem importante que você consiga introduzir para você conseguir realmente eficientemente inseminar a vaca, tá? Então, na hora que vocês estiverem estudando isso, fazendo uma inseminação artificial, fazendo um curso, lembrem dessas preguinhas, tá? Aqui a gente tem da porca, então você vê que são pregas bem irregulares, aqui tem duas, aqui tem uma, enfim, são bem irregulares, além desse colo uterino ser bem comprido, tá bem? E por fim, a vagina, né? Que geralmente são maiores, né, na cadela e muito mais sensível a hormônios, tá? Então, a vagina, apesar de parecer só um canal para depositar, por exemplo, o vestíbulo vaginal, né, ou algo assim, ela é muito sensível ao hormônio, tá? Então, ela também permite ser relaxada ou se manter contraída, né, durante o parto. Isso é bem importante. E o vestíbulo vaginal, que é bem menor, né, e possui glândulas para lubrificação do parto e do coito, tá? Então, aí no vestíbulo vaginal, eu também tenho glândulas que secretam aí muco, tá? Que ajudam na lubrificação pro parto e pro coito, tá? Lembrando que o vestíbulo vaginal é onde também desemboca a uretra, tá? O lábio vulvar é formado também, né? A vulva, na verdade, é formado por 2 lábios vulvares, tá? Que a gente observa comissuras dorsais e uma ventral, circundando a abertura vulvar vertical, tá? Então, é uma série de pregas que a gente nota aí na vulva, tá? E, por fim, o clitóris, homólogo feminino do pênis, tá? Que se posiciona na comissura ventral, quer dizer, esse biquinho aqui que a gente costuma ver é o clitóris, que seria o pênis, né? Seria o tecido aí que no macho, né? Seria formado o pênis no seu desenvolvimento, tá? De forma assim analógica, né? Analógica. A gente pode dividir o clitóris em 2 segmentos, que seria do corpo e da glande. Isso é parte bem anatômica, né? Ela se torna bastante proeminente na égua durante o cio. A gente consegue às vezes até observar, né? Sem fazer palpação ou nada, a gente consegue observar esse tecido maior aí, aumentado na égua, tá? Órgãos urogenitais da cadela, só para lembrar, né? Então, o ósseo externo da uretra, ele desemboca aqui no vestíbulo vaginal, né? Já falei aí algumas vezes para vocês. E quando a gente vai sondar a cadelinha, colocar uma sonda uretral, a gente tem que ter muito cuidado para não penetrar na parte do útero, né? Para não penetrar no colo uterino. Isso acontece muito, tá? Então, a gente tem que conseguir realmente passar a sonda por esse ósseo externo aqui da urina e não é fácil, tá? Sondar a cadelinha é bem difícil, tá? Aqui na porca dá para ver a mesma estrutura, né? Então, o ósseo uretral é da uretra, tá? Aqui o clitóris da égua, então esse clitóris ele se incha, né? Ele fica bem maior durante o cio, tá? Nós temos formando parte aqui da região vaginal o músculo constritor do vestíbulo, o músculo constritor da vulva e o músculo isquiocavernoso, tá? Essas musculaturas presentes aqui na região da vulva, né? Ela que consegue fazer as movimentações, elas que conseguem contrair também durante o parto, tá? Eles são bem importantes nesse sentido. E aqui para vocês não esquecerem, essa é a região perineal, tá? Os músculos e a face que se entrelaçam entre a vulva e o ânus como corpo perineal,
tá? Então, essa região toda é de períneo, tá? Região aí de musculatura densa, bem? Só para vocês saberem. E para terminar aí, né, a gente fala um pouquinho sobre as artérias, então a artéria ovariana, a artéria uterina, a artéria vaginal e a artéria pudenda interna são as artérias importantes, principalmente na cirurgia. Então, quando vocês forem fazer cirurgia, vocês precisam lembrar do nome dessas artérias, tá bem? Não esqueçam, muita inervação. Ó, muita irrigação, tá? E essas artérias, elas vêm aí da aorta, tá? Então, a aorta abdominal, tá? Lembra do sistema circulatório? A aorta abdominal vão se ramificando, tá? E formando aí a artéria vaginal, a artéria pudenda interna. Desse lado aqui, a artéria pudenda interna também, a artéria uterina e a artéria umbilical também sai dessa região. Aqui nós temos a artéria ovariana, tá? Essa artéria ovariana é a que a gente usa, né? Desculpa, aqui perto do ovário. A artéria ovariana é essa que a gente usa na castração. A gente tem que fazer a ligação na castração, tá? Artéria ovariana. E aí nós temos o sistema reprodutor masculino, tá bem? Aí o sistema reprodutor masculino nós vamos começar agora. O que nós temos aí no sistema reprodutor masculino, tá? O sistema genital masculino, pessoal, compreende os órgãos envolvidos no desenvolvimento, no amadurecimento, no transporte e no armazenamento dos gametas masculinos, que são os espermatozoides, né? Então é importante a gente já entender que o óvulo, né, o ovário, ele não produz e não armazena óvulo, né? É diferente do sistema reprodutor masculino, que produz constantemente espermas, né, gametas, desculpa, espermatozoides, e eles são responsáveis não só pela produção, mas por amadurecer esses espermatozoides, por transportar esse espermatozoide e armazenar esses espermatozoides, tá? Então, nós temos como órgãos aí e funções os testículos, que são os responsáveis por produzir o esperma e hormônios, tá? Então, assim como o óvulo, né? Assim como o ovário, eu invoquei com óvulo hoje, toda hora eu falo óvulo. Assim como o ovário também é responsável por produzir os oócitos, que são os gametas femininos, eles também produzem hormônios. O testículo também é responsável por produzir os gametas masculinos e os hormônios, tá? Nós temos aí o epidídimo, tá? Que armazena os espermatozoides durante seu amadurecimento, antes de passarem para o ducto deferente pela uretra, tá? Então, eles ficam lá no epidídimo que se tem aí o armazenamento dos espermatozoides, ele que também é responsável por levar esses espermatozoides para a uretra. Nós temos o ducto deferente, que tem a passagem, né, desses espermatozoides, a uretra, tá? Que faz parte aí tanto do sistema urinário como do sistema reprodutor, tá? Pela uretra passa tanto o sêmen, né, que seria os espermatozoides com as secreções, tá? E a urina, então, é responsável aí pelos dois órgãos. E nós temos as glândulas genitais acessórias, tá? Em algumas espécies mais, outras menos, a gente vai ver isso daqui a pouco, mas elas liberam as secreções na uretra e contribuem para o volume do sêmen. Uma das glândulas genitais acessórias mais conhecidas é a próstata, tá? E o pênis, que seria o órgão copulador masculino, tá? Onde deposita o sêmen aí no trato reprodutor feminino, tá bem? Então, aí a gente tem o esquema dos órgãos genitais aí do touro, tá? Então, a gente vê o tipo de pênis, ele é bem diferente das outras espécies, tá bem? Então, a gente tem o pênis do reprodutor, né, do touro, ele forma como se fosse um S, tá? Ele é bem comprido, tá bem? Ele é bem mais estreito e bem comprido, e ele forma, pessoal, como se fosse um S, que a gente chama de flexura sigmoide. Esse S é bem importante para quem vai fazer rufião. Hoje em dia, fiquei sabendo aí, me digam se isso é verdade ou não, mas eu fiquei sabendo que hoje em dia não se faz mais tanto rufião, né?
Porque hoje a gente tem outros métodos aí de conseguir fazer a reprodução das éguas de forma eficiente, sem precisar ter um rufião. Mas na minha época se fazia muito rufião, né? E o rufião, muitas vezes o rufião, para quem não sabe, o rufião é aquele que detecta a égua, desculpa, a égua também, né? Mas detecta a vaca no cio, mas não consegue copular. Então, geralmente é um boizinho lá, né, que não tem uma genética muito boa, né, que o produtor mantém no pasto, mantém lá no seu rebanho, para detectar a vaca que estava no cio, para conseguir inseminar, tá bem? Só que ele não conseguia, teoricamente, há controvérsias, mas ele não conseguia aí cruzar com a vaca que estava no cio, tá? Então, uma das cirurgias a gente usava essa flexura sigmoide aqui para a gente conseguir fazer o rufião, tá? Então, aqui em cima a gente tem o ureter, aqui a vesícula urinária, que faz parte do sistema urinário, tá bem? Mas o sistema reprodutor começa mesmo aqui fora, né? O sistema reprodutor masculino começa no testículo, na bolsa escrotal, tá? A bolsa escrotal é a pele, tá? Em que envolve o testículo. O testículo fica dentro da bolsa escrotal, tá bem? Então, a gente tem o testículo, a gente tem o epidídimo, aonde fica armazenado os espermatozoides, tá? Ele fica por volta aqui do testículo e depois sai o ducto deferente que leva o espermatozoide lá até a uretra. Depois da uretra, pessoal, a gente tem, próximo à bexiga, a gente tem a próstata, que é essa pequenininha aqui no bovino, né? A próstata é pequenininha aqui no bovino, tá? Em que produzem, que são glândulas acessórias responsáveis por produzir as secreções que vão formar o pênis. Outras glândulas acessórias que a gente consegue ver aqui é a glândula bulbouretral, que é essa azulzinha, que já é mais à frente, né? A gente tem a glândula vesicular, tá? Que é essa amarela, que no bovino é bem maior do que a próstata, tá? E a gente tem, depois do ducto deferente, desembocando aí na uretra, a ampola do ducto deferente, tá bem? Então, todas essas partes que eu falei para vocês são extremamente importantes. Aqui, então, a gente tem o pênis, né? Em que a parte mais externa aqui a gente tem o corpo cavernoso do pênis e a parte mais interna o corpo esponjoso, tá? São duas partes diferentes aí do pênis, tá? Na ponta a gente tem a glande e por fora, que é a pele, a gente tem tanto a bolsa escrotal lá no testículo, como a gente tem o prepúcio, que recobre, que protege o pênis do animal. Aqui a gente tem o esquema do garanhão, vocês conseguem ver aí o desenho, né, a estrutura do pênis é bem diferente. A gente consegue ver também que o corpo cavernoso é a maior quantidade aqui no pênis, o corpo esponjoso ele é bem menor, tá? E a glande do pênis bem aderida aqui ao prepúcio, tá bem? É bem diferente aí o pênis do garanhão, tá? O restante, o epidídimo, ele é mais voltado aqui para a região abdominal, né? Então, o testículo, ele é mais livre, diferente aqui do bovino, que o epidídimo, pessoal, ele envolve aqui, né? O testículo do bovino, ele é mais comprido nesse sentido, tá? Já no testículo do garanhão, do equino, o testículo já é mais arredondado e o epidídimo fica mais na parte em cima, tá? Mais na parte mais abdominal, tudo bem? Temos também aí a ampola do ducto deferente, nós temos aí a próstata, a glândula bulbouretral, glândula vesical, da mesma forma aí. Aqui, do cachaço, para quem não sabe, cachaço é o macho do suíno, tá? Nós temos também um pênis bem longo, bem estreito, também faz a flexura sigmoide, tá? Tem o corpo esponjoso em cima, tem o corpo cavernoso embaixo, prepúcio, glande, tá bem? O testículo já é bem mais próximo ali da região região anal, aqui próximo do períneo, né, que a gente chama dessa região mais anal, mais inguinal, tá?
E o epidídimo, gente, também é diferente. Se vocês notarem, o epidídimo ele fica mais cranial. O epidídimo do ruminante, lembrando, ele é mais caudal, ele envolve o testículo aqui caudalmente. O do equino é mais abdominal e do cachaço ele é mais cranial, tá bem? E ele, pessoal, diferente aí dos outros que a gente vê, não tem a ampola do ducto deferente, tá? Ele já desemboca diretamente na uretra, tá bem? Mas tem glândula vesicular, tem próstata, tem glândula bulbo-uretral também. E a glândula bulbo-uretral, não sei se compensatoriamente aí, ela é bem maior, tá? Do que nas outras espécies que a gente viu até agora. O cãozinho a gente não encontra aquelas glândulas acessórias essa glândula acessória bulbo-uretral e glândula vesical, assim como a gente não encontra a ampola do ducto deferente, tá? Então, o cão, ele é bem mais simples, tá? Ele tem uma próstata e, em compensação, desculpa, tem ampola do ducto deferente, sim, perdão, desculpa o erro. Mas ele tem uma próstata bem proeminente, bem importante, tá? Porque não tem nem a glândula bulbo-uretral, nem a glândula vesicular, tá bem? Ele possui apenas uma próstata bem mais desenvolvida, tá? E diferente também das outras espécies, o cão, pessoal, ele tem aqui na região mais próxima da região do prepúcio, né? Ele tem também um osso que a gente chama de osso peniano, tá? Então a gente tem aqui o corpo cavernoso, que seria esse número 1. Nós temos o corpo esponjoso da mesma forma, tá? Mas nós temos um bulbo mais proeminente. Eu vou mostrar outra imagem que dá para ver esse bulbo diferente das outras espécies melhor, tá? Pra gente diferenciar. Mas dentro desse bulbo eu tenho o que a gente chama de osso peniano. Deixa eu voltar aqui. Cadê? Ah, não tá aparecendo aqui. Vai estar em outra imagem, eu mostro para vocês um outro detalhe. Então, em volta desse bulbo também, internamente a esse bulbo, a gente encontra o osso peniano, que é uma estrutura muito fácil da gente palpar na rotina clínica. Ela ajuda muito a gente a introduzir a sonda uretral, a avaliar o paciente e a expor o pênis, tá? Então, essa estrutura do osso peniano é bem importante. Tá bem? Então, nós temos aí também o epidídimo, assim como no suíno, mais cranial, tá bem? O ducto deferente, a ampola do ducto deferente e a próstata aí bem desenvolvida, bem fácil de observar. E o gatinho, né? O gatinho, pessoal, já tem a glândula bulbo-uretral, tá? O gatinho já tem a glândula bulbo-uretral e ele sim não tem a ampola do ducto deferente, tá? Ele sim não tem a ampola do ducto deferente. E bem diferente das outras espécies, né? Tem a próstata também, tem o ducto deferente, tem o epidídimo e o testículo, mas eu queria que vocês observassem a localização do testículo. É uma localização acima do pênis, de forma, ele faz uma voltinha, né? Enquanto nas outras espécies o testículo desce bastante, no gatinho não, fica bem mais aderido ali em cima. Tá bem? Além disso, ele tem uma glande muito pequenininha, tem um prepúcio muito pequenininho, às vezes confunde, né? Quem aí nunca confundiu fêmea de gato com macho de gato, um dia vai confundir, tá? Eu já tive um caso aí de uma gatinha que a gente chamava ela de... como é que é? Eu não lembro o nome dela da fêmea, eu sei que depois virou Mike. Eu esqueci o nome, como é que a dona dela chamava ela, porque eu falei que era fêmea. Então, é fêmea, pôs o nome de uma gatinha. Chegou um tempo depois lá, na hora de castrar, a gente observou e falou, ops, não é fêmea, é macho mesmo, né? Porque quando é pequenininho, principalmente que não tem os testículos palpáveis, fica muito difícil da gente identificar, né? Mas com o passar do tempo, adquirindo experiência, né? A gente vai sabendo identificar mais fácil.
tá bom? Mas o machinho dá para expor o pênis mesmo pequenininho, então fica mais fácil da gente identificar se é macho ou fêmea quando a gente expõe o pênis, tá bem? Então, a gente tem o testículo, a gente tem o ducto deferente, tem a próstata, a glândula bulbouretral, a uretra, né? Tem também o corpo cavernoso, tem também o corpo esponjoso. Então, o testículo, né? Qual que é a função? Espermatogênese, tá? E produção de hormônios. São órgãos pares, também chamados de gônadas masculinas, tá? Possui uma bolsa escrotal ou escroto, que a gente chama, tá? Que é recoberto por pele. Tem uma camada subcutânea fibromuscular, que a gente chama de túnica dartos, que é o que faz, pessoal, o testículo ficar mais perto do abdômen ou não, tá? Essa camada subcutânea fibromuscular, que a gente chama de túnica dartos, ela ajuda, junto com o músculo cremaster, tá? Ela ajuda a manter a temperatura dentro do testículo. Por que o testículo é na parte externa? Por conta da temperatura do corpo. Então, o testículo ele tende a ficar mais distante, né? Mais longe do corpo quando a temperatura está mais alta, e quando está mais frio, ele se aproxima mais do abdômen. Então, essas musculaturas, as camadas fibromusculares e o músculo cremaster, ele que consegue fazer essa movimentação do testículo, tá bem? Para que a temperatura dentro lá do epidídimo, que fica armazenado o espermatozoide, seja uma temperatura viável. Tudo bem? Nós temos aí também a região do testículo, a cápsula fibrosa, o parênquima testicular aí no número 2, tá? E lá, pessoal, é importante a gente falar isso desse processo vaginal. O que acontece, né? Conforme o testículo ele é formado durante o desenvolvimento, né? Dentro da cavidade abdominal, tá? E aí, conforme ele se desenvolve, ele passa por esse canal aqui, esse canal que a gente chama, pessoal, de processo vaginal, tá? Então, durante o desenvolvimento, a gente fala que tem o descenso testicular. O que é o descenso testicular? É a descida desse testículo para a bolsa escrotal, tá? Na cadelinha, por exemplo, tem que descer até os 4 meses. Não desceu até os 4 meses, a gente costuma chamar esse paciente de criptorquídico, tá? E aí ele pode ficar alojado aqui nessa região próximo da pele, tá? Que a gente fala da região inguinal, ou intraabdominal, quer dizer, ele não desceu nada, ele fica lá dentro do abdômen. Isso é razão para a gente fazer uma castração, porque ele pode se diferenciar e desenvolver neoplasia, tá? Então, a gente tem que realmente fazer cirurgia nesses criptorquídicos. Mas o normal é o quê? Acontecer deste testículo descer para a bolsa escrotal, no que a gente chama de descenso testicular. Então, o que é o descenso testicular? É a descida do testículo da cavidade abdominal para a bolsa escrotal. Aqui eu estou mostrando, então, o testículo, tá? O testículo, aqui o epidídimo, esses ductozinhos aqui a gente chama de túbulos seminíferos, tá? Esses túbulos seminíferos são os que coletam os hormônios e os espermatozoides, leva até o epidídimo, que armazena isso lá, tá? Os hormônios caem também na corrente sanguínea, já que irriga a região do testículo, tá bem? Os túbulos eferentes, né, que ficam aqui na região do epidídimo, são aqueles que armazenam os espermatozoides, e aí segue em direção à cauda do epidídimo e segue em direção ao ducto deferente. Tudo bem? Então, ducto eferente é a saída aqui do parênquima testicular para o epidídimo. O epidídimo armazena, principalmente aí, armazena os espermatozoides, e depois esses espermatozoides caem aí no corpo, no ducto deferente, tá bem? Então, a gente tem cabeça do epidídimo, corpo do epidídimo, cauda do epidídimo e depois ducto deferente.
O descenso testicular, novamente, né? Ele acontece por um aumento da pressão intraabdominal e da tração do gubernáculo, tá? Então, a pressão intraabdominal consegue promover a saída, né, desse testículo para a bolsa escrotal. É vital para a produção dos gametas masculinos, como eu falei para vocês, né? Sem esse controle da temperatura, não tem produção de espermatozoide. Isso também acontece, então, no paciente que é criptorquídico. Os espermatozoides produzidos pelo testículo, que estão dentro da cavidade, não são viáveis, tá? A impossibilidade de um ou de ambos os testículos realizarem a descida testicular chama criptorquidismo e acredita-se que se trata de uma condição hereditária, tá bem? Ele passa essa condição, ele recebe essa condição dos pais. Portanto, criptorquídicos não devem ser usados para reprodução, devem ser castrados para evitar problemas também, tá? Posição do escroto e do testículo, né? Eu já falei para vocês, variam consideravelmente entre mamíferos domésticos. Então, no equino, no cão, se situa na região inguinal e os testículos se orientam com o eixo longo na horizontal. Os ruminantes, abaixo da região inguinal, os testículos são mantidos com um eixo longo na vertical, possuem um escroto profundo e pendular. Os suínos na região perineal. E o gato, pessoal, na região subanal, quer dizer, ele fica bem lá em cima, tá? E os testículos são inclinados em direção ao ânus, tá bem? Bem diferentinho aí entre as espécies, a posição, tá? São irrigados pelas artérias testiculares, né? Saem aí da cavidade, entram na cavidade abdominal pelo ducto deferente, tá? Aí no número 3 a gente tem o testículo e 4 a sínfise pélvica. Essa sínfise pélvica, pessoal, eu vou mostrar aqui, principalmente aqui no bovino, dá para ver bem, é justamente aonde o testículo vai passar, né? Aonde o testículo vai alcançar a bolsa escrotal, tá? Então essa sínfise pélvica é bem importante aí da gente entender, tá? É aonde realmente vai descer o testículo. Falando um pouquinho mais do epidídimo, né? Esse daqui seria o testículo aí de um cachaço. Então, a gente tem aí, esquematicamente, lógico, né, gente? A gente tem aí o parênquima testicular, ele vai produzir os espermatozoides que vão cair na cabeça aqui do epidídimo, tá? Vai passar pelo corpo do epidídimo, vai passar pela cauda do epidídimo e cair no ducto deferente, tá? O epidídimo está firmemente anexado ao testículo e consiste em rolos de túbulos contorcidos alongados, cuja união é mantida por tecido conectivo, tá bem? Então, ele é todo aderido aí a cápsulas, às estruturas aí da bolsa escrotal. Os espermatozoides amadurecem nesse epidídimo, a produção do fluido testicular, tá? Porém, nesse epidídimo, ele é absorvido, tá? Os fragmentos celulares sofrem fagocitose, então tudo que não for espermatozoide, que não for reaproveitado, sofrem fagocitose. Os nutrientes dessa fagocitose, pessoal, servem para os espermatozoides, são secretados também para os espermatozoides. E os espermatozoides são armazenados na cauda do epidídimo até o momento da ejaculação. Tá bem? O ducto deferente, né? Forma o cordão espermático. Então, o que a gente vê compridinho aqui é o ducto deferente, tá? Que entra na cavidade abdominal. Sua porção terminal se torna espessa pela presença das glândulas, em que sua parede forma aquela ampola do ducto deferente. Então, o ducto deferente vai se prolongando. Quando entra na cavidade abdominal, ele pode ter as suas paredes mais espessadas, formando aquela ampola do ducto deferente que eu falei para vocês. No cachaço não há uma ampola evidente, mas existe uma parte glandular na extremidade do ducto deferente. No gato também não, tá? No equino e nos ruminantes, o ducto deferente se une ao ducto excretor da glândula vesicular, próximo ao seu término. A gente chama de ducto ejaculatório. Então, tem uma diferença aí entre as espécies,
As glândulas genitais, né, acessórias que a gente falou, né, situam-se pela uretra, a ampola do ducto deferente ou glândula ampular, tá, que é aquela que que eu acabei de falar que não tem nos gatos, a glândula vesicular, próstata e glândulas bulbouretral. O touro e o garanhão possuem todas, o cachaço possui as glândulas vesiculares, bulbouretrais e a próstata. No gato estão presentes a ampola do ducto deferente, não tem, gente, no gato não tem ampola do ducto deferente, o slide aí tá errado, tá? A gente viu lá na imagem que não tem. As glândulas bulbouretrais têm a próstata, tá? E no cão, apenas a ampola do ducto deferente e próstata estão presentes. Então, aí tá, né? O cãozinho, tá? Não tem aí as outras glândulas, tá? A gente só tem a próstata e a ampola, ok? Aqui no cachaço, no varrão, né, que eles chamam, que é no suíno, tem vesícula seminal, tem a próstata escondidinha aqui, tá? E não dá pra ver a ampola, não tem ampola, eles falam que não tem ampola. Aqui, no touro, né, no bovino, eu tenho glândulas bulbouretrais bem pequenas, tá? Não tem aí, tenho próstata, tenho vesícula seminal e tenho ampola do ducto deferente. Tanto no bovino como no equino, eu tenho todas as glândulas aí, tá? Mas as glândulas bulbouretrais no bovino são bem menores do que a do equino. Tudo bem? O pênis, né? Então, a gente falou que tem duas partes, o corpo esponjoso e o corpo cavernoso, tá? Isso varia também entre as espécies, qual que tem mais, qual que tem menos. A região ventral entre as coxas voltados para o umbigo é onde fica aí o pênis, exceto no gato que fica caudalmente. A raiz do pênis, né? Os pilares do pênis tem um tecido cavernoso. Bulbo ímpar do pênis tem um tecido esponjoso. O corpo do pênis, corpo cavernoso e esponjoso. E a glande, pessoal, é formada só pelo corpo esponjoso, tá? Sendo que nos cães, por exemplo, eu tenho o osso peniano, que é uma modificação aí do corpo cavernoso, tá bem? O que mais? Esse daqui a gente já viu, não vou passar de novo. Os pênis, né, dos suínos do ruminantes tem o pênis fibroelástico, que tem tecido fibroelástico, tem pequenos espaços sanguíneos, então do suíno e do ruminante forma esse S também, né, envolvido por uma túnica albugínea espessa, que envolve todo o corpo cavernoso quanto o corpo esponjoso, tá, e possui flexura sigmoide, que é o S do pênis que eu falei para vocês. Então, esse S que o suíno e o ruminante faz, a gente chama de flexura sigmoide, tá? No cão e no gato, eles são o testículo, né? Voltando aqui, são voltadinhos, os epidídimos voltadinho para frente, igual do suíno, do garanhão mais para cima e do ruminante mais caudal, tá? Precisa de pouco sangue adicional é necessário para deixar esse tipo de pênis ereto. Então, nos suínos e nos ruminantes, eu preciso de pouco sangue, né, para deixar esse pênis ereto. Por quê? Porque ele é bem fino, tá? Ele é bem fininho. Diferente do garanhão e do carnívoro, que possuem pênis músculo cavernoso. Então, o músculo cavernoso precisa de bastante sangue para conseguir deixar ereto, tá? Espaços sanguíneos são maiores, obviamente, e a túnica e os sepos interpostos são mais delicados e musculares, tá? Precisa de maior volume de sangue para alcançar a ereção no garanhão e no carnívoro, que inclui aí, no caso, cão e gato, tá bem? Então, aqui a gente vê, né, a porção final do pênis do suíno, que ele tem uma diferenciação, ele parece que forma uma saca-rolha, tá? Ele tem umas voltinhas, tá vendo? Ele parece que é torcido, como se fosse uma saca-rolha, tá? No equino, a gente chama de porção de cogumelo, então ele forma uma espécie de um desenho de um cogumelo.
No bovino, pessoal, ele é assimétrico e espiralado, tá? Ele parece realmente um caracolzinho aí torcido aí na ponta, tá? E no felino, diferente aí dos outros, ele tem o que a gente chama de papilas queratinizadas, tá? Enquanto nos animais a gente tem aí, por exemplo, no cão, a gente tem o bulbo, né, que se incha de sangue, por isso que a cadelinha fica presa com o macho, né? Por isso que eles se torcem e ficam lá presinhos por causa justamente desse bulbo que se incha de sangue. Na gata, existe essas papilas queratinizadas que quando a região do pênis também fica cheia de sangue, também fica demasiada, elas funcionam como espinhos que prendem a gata, tá? Então, é para isso que servem essas papilas queratinizadas aí. Bom, os músculos do pênis, né, são os músculos isquiocavernoso, bulbo esponjoso e retrator do pênis. Possuem vasta vascularização, né, artéria pudenda, artéria prostática, artéria do bulbo, do pênis, artéria profunda do pênis e artéria dorsal do pênis. Plexo pampiniforme. Esse plexo pampiniforme, pessoal, é bem importante. Ele é um conjunto de vasos que ficam ali juntos do epidídimo e passam junto com o ducto deferente, tá? Ele, geralmente, quando inflamados, ele desenvolve o que a gente chama de varicocele, que são problemas de inflamação nessa região, tá? Também possui o sistema linfático aí que fazem a drenagem da linfa nessa região e são inervados aí pelo nervo pudendo, tá? Para terminar, pessoal, eu queria falar um pouquinho só do processo de ereção e ejaculação, tá? Então, no início da ereção, pessoal, o fluxo sanguíneo para o pênis aumenta, tá? Enquanto as paredes das artérias irrigadas relaxam. Então, as artérias, pessoal, elas relaxam, elas vasodilatam, tá? Então, a quantidade, o aporte de sangue nessa região aumenta bastante no início da ereção, tá? Ao mesmo tempo que o fluxo de sangue aumenta lá na raiz do pênis, né, onde estão as veias mais compridas, há uma mudança também no corpo cavernoso em relação ao corpo esponjoso, tá? Porque o corpo cavernoso, ele também começa a se encher de sangue, tá? E aí ele começa também a ficar mais dilatado. O processo continua se intensificando após a introdução do pênis e a pressão interna do tecido erétil se eleva ainda mais. E aí eu tenho aí um pênis ereto, tá? Então, o que faz a ereção do pênis é o acúmulo de sangue nessa região. Então, nos vasos sanguíneos, no corpo cavernoso, eu tenho um aumento do sangue aí, tá? E aí eu tenho a ejaculação. Após a ejaculação, o corpo cavernoso se esvazia, tá? Antes do corpo esponjoso e a pressão cai rapidamente. Então, em espécies com pênis fibroelástico, pouco sangue adicional é necessário para distender o espaço cavernoso. Como ele é menor e o pênis é fibroelástico, assim que ele se regurgita de sangue, assim que ele tem um acúmulo de sangue, ele se desfaz aquela flexura sigmoide. O S se desfaz e o pênis é exposto, tá? No tipo músculo cavernoso, que é o pênis das outras espécies que a gente viu, tá? Os espaços cavernosos são muito maiores, é necessário reter um volume maior de sangue para obter a ereção total. Portanto, esse processo requer mais tempo, por isso que a fêmea lá fica lá grudadinha com o macho na cadela, no cãozinho, tá? E há um aumento muito maior da expressão e do diâmetro do pênis. A ereção ocorre antes da ejaculação, o sêmen é transportado continuamente em direção à ampola do ducto deferente, através de movimentos peristálticos do ducto do epidídimo e do ducto eferente. Então, ocorre peristaltismo, por isso que sai a ejaculação, tá? Causados por células musculares lisas no interior de suas paredes. Pessoal, é isso aí, tá? Que eu queria falar para vocês de sistema reprodutor, tá? Espero aí que vocês tenham gostado, que vocês possam assistir de novo se necessário. Agradeço demais a presença de vocês. Fui, tchau, fiquem com Deus.